Atualização de JP. JP conta ter sido convidado para fazer parte de um programa Avatar, executando a base aérea de Langley, na Flórida. Interessante. E agora o JP teve autorização dos seus superiores, inclusive nomear e revelar o nome dessas bases. A base de Langley, Flórida. JP foi convidado para instalações secretas de Langley, local em que foi mostrado um programa Avatar, usando vários soldados conectados a um sistema de tecnologia avançada, onde suas consciências poderiam ser monitoradas e transferidas. Exatamente como no filme Avatar, que foi um sucesso do cinema. Pois bem, tá aqui para vocês a base aérea Langley Air Force Base. Fantástico. Aqui no entrevista de hoje, tá super quentinho. De hoje, do JP. Foi lançado hoje à tarde. Inclusive, gratidão a Cris, porque a gente ficou correndo para fazer esses slides aqui para vocês. JP diz que tudo é monitorado pelo. JP diz que tudo é monitorado. Eles sabem quando você sai de casa, quando você está no banheiro, o que está fazendo e como está fazendo, com quem está conversando, absolutamente tudo. E quando o JP disse isso, eu, na hora, me lembrei do Edward Snowden. No ano de 2013, ele fez uma denúncia num sistema de vigilância da CIA que ninguém mais teria privacidade. Aliás, eles têm mecanismos, inclusive hoje a própria China falou que tem um satélite que consegue ver você, até atravessar paredes e ver o que você está fazendo. Então, o que era um devaneio há tempos atrás, agora está sendo comprovado. Quando o JP chegou no ponto de encontro para a base de Langley, na Flórida, eles já sabiam onde recepcioná-lo, independentemente do lado ou curso que estivesse traçando para o local. Tudo via satélite, monitorando tudo e a todos. Ele sabe até mesmo se você está sendo seguido ou vigiado. Tudo é muito preciso. Palavras do JP. Quando o JP chegou, havia um veículo branco esperando por ele. E por um acaso era um Tesla. Interessante. Tesla do Elonzinho, da empresa, né, do Elonzinho. Um carro da Tesla, branco. Igual esse aqui. Olha esse modelo aqui. Eu nem conheço. Não sei nada sobre carro, tá? Não é minha especialidade. Inclusive, eu nem tenho carro. Tá aqui para vocês, meus amigos. Tá? Esse Tesla aqui. Maravilhoso. Pois bem. Vamos continuar. Então havia um veículo branco esperando por ele, um Tesla, num posto de gasolina, que era o ponto de encontro. Eles todos seguiram o carro da Tesla, ele e mais 6 carros, é como se fosse um comboio. E foram para uma estrada secundária, até o mesmo prédio, na base de Langley, onde JP se deparou com as med beds, inclusive as camas médicas que ele mesmo utilizou, que praticamente curou o JP. Pois bem. Quando chegaram à base, havia 2 seguranças que pegaram as chaves de seus carros, seus celulares e documentos. Uma medida de segurança. Aliás, na última atualização, teve o mesmo procedimento. Então, isso deve ser um procedimento padrão, creio eu. Então, o JP passou por um detector de metais e sentou numa sala com mais 6 soldados que estavam com ele, seguindo o carro da Tesla a partir do ponto de encontro, que era um posto de gasolina, até a base de Langley. Pois bem. O médico de máscara começou a receber um a um. Interessante. O médico com máscara. E JP viu um soldado bem assustado saindo de lá. E ele sabia, vai ser um dia bem difícil. A partir disso, que seria um dia daqueles. Seria um dia com muitas surpresas, bastante tenso. Depois verificaram a pressão arterial do JP, fizeram alguns exames, uma bateria de exames, tudo bem até aí, tudo bem. E quando estavam sendo examinados, disseram a ele que precisariam que ele fizesse algo por eles. Viu, JP? A gente precisa que você faça algo por nós. Quem não sabe que é JP, tá, meus amigos? JP é um militar da Aliança da Terra que trabalha no Serviço Secreto Espacial. Pois bem, um dos sites desertores que trabalha agora com a Aliança da Terra, que foi inclusive reportado pelo Dr. Steve Gray. Pois bem. E disseram a eles que precisariam que ele fizesse algo por eles. E JP retrucou, abre aspas, o que significa fazer algo por nós? É claro, é uma pergunta pertinente aqui, válida, do JP. Eles responderam,
Precisamos de mais pessoas fazendo isso. E pensamos em você, JP. Você é um candidato perfeito. Você tem um perfil que nós queremos para esse tipo de missão. Então o JP foi levado para uma sala. E JP, claro, eu queria saber que tipo de missão é essa. Mas daqui a pouco você vai saber, JP. Se acalme. Tudo ao seu tempo. Então o JP foi levado para uma sala com vários soldados envoltos em cápsulas. Como se fossem câmeras. Tudo em cápsulas. Com capacetes. Assim. Essa ilustração aqui é boa. Para vocês entenderem. Todo mundo com capacetes nas cápsulas. Maravilhosas. Pois bem. Com capacetes. Os médicos por toda a parte, né, ali monitorando essas pessoas nessas cápsulas, com o capacete. Monitorando-os e telas mostrando seus sinais vitais. O médico explicou que esses soldados estavam conectados a outros soldados. E suas ondas cerebrais e energéticas estavam sendo conectadas a outros soldados, como um avatar. Então o corpo estava ali, mas a alma estava atuando em outro corpo em Júpiter, um outro ser, que seria uma espécie de clone, um super soldado. Ou seja, um ser com características apropriadas para cumprir determinada missão, exatamente como foi retratado no sucesso do cinema, o filme Avatar, que acredito que todos vocês conheçam. As suas almas eram transferidas para clones, para poderem atuar em outras áreas do sistema solar. Fique tranquilo, disse o médico a JP. Você não se lembra, mas você já foi submetido a isso em outras ocasiões. E isso deixou JP bastante surpreso. O médico disse a JP que precisavam dele em Júpiter. E aqueles outros soldados que eles estavam vendo já estavam lá. Viu? Esse pessoal que está tudo deitado aqui já está em Júpiter. Aí JP bugou o cérebro, a primeiro momento. Como assim? Eles estão aqui, como que eles estão em Júpiter? Ele entendeu, não. É a alma deles, uma transferência de alma. E eles estão ocupando corpos em Júpiter. O médico responsável pelo programa afirmou que isso está sendo feito por diversas nações pelo mundo. Não é só aqui não, viu, nos Estados Unidos, na base de England, na base de MacDill, na Flórida, entre outras. Mas também pelo urso, também pela China. Essa é apenas uma tecnologia antiga que foi aperfeiçoada de transferência de alma, como um entrante. Você já ouviu falar de entrante? Então, é mais ou menos isso, só que de uma forma mais sofisticada, se é que você me entende. Então, uma alma, uma forma de transmigração da alma, vai ocupar outro corpo. Lembrando que o corpo é apenas o quê? Um envelope, um receptáculo de alma. Nosso corpo biológico nada mais é que um receptáculo de alma. A nossa verdadeira identidade é o nosso ser imortal. Pois bem, que a entidade chamava de ser-estar. Você é um ser-estar, um ser imortal, um ser das estrelas. Abre aspas. Usamos isso para a proteção dos soldados, caso eles desencarnem em missão. Faz sentido. A JP perguntou, mas por que vocês fazem isso? Por que não enviam eles diretamente para lá? Não, JP, isso aqui é usado porque, primeiro, diminui os custos. E outra, a pessoa não tem perigo de ser desencarnada. Porque se ela for desencarnada, a gente acorda ele aqui e tá tudo bem. A gente recupera a alma dele volta para o corpo original e tá tudo resolvido. Usamos isso para a proteção dos soldados, caso eles desencarnem em missão. Além de diminuir custos de viagem periódicas que cansam os soldados. E vamos convir, mesmo uma viagem portal existe um determinado custo, espaçonave, etc. Então, isso torna bem mais fácil. Contou também o médico, essa tecnologia já está disponível nos últimos 60 anos. Isso já existe, JP. 60 anos. Não é nenhuma novidade. Para você é novidade, mas aqui, nos porões do Serviço Secreto Espacial, isso já existe há 60 anos. Com a transferência de consciência de uma pessoa para uma máquina e, na sequência, para outro corpo. Que interessante. Eles conseguem transferir a consciência para uma máquina, um computador quântico. Então, sua consciência é transferida para um computador quântico e, na sequência, é transferido para outro corpo biológico. Impressionante. Realmente incrível. Lembrando que o próprio médico disse, JP, isso aqui é uma tecnologia antiga que foi aperfeiçoada.
tempos imemoráveis. Existe referência disso? Existe. David Wilcock. Os primeiros viajantes do tempo do Serviço Secreto Espacial utilizavam locais sagrados como Stonehenge. Isso desde o tempo de Roma. Tá? Desde o tempo dos romanos, até antes dos romanos, na antiguidade. E procuravam projetar a consciência para fora do corpo. Então vamos entender isso aqui. As linhas-lei, tudo já vamos aqui conectar com as linhas-lei, os pontos energéticos do planeta Terra. Então esses pontos mágicos entre aspas, de linhas-lei, esses nexos, principalmente aqueles que existe o cruzamento das linhas, né, onde uma linha se encontra com outra, são 12 principais e mais de 4.000 pontos que já foram detectados. Então, como Stonehenge, por exemplo, onde foram construídos vários monumentos, inclusive as pirâmides do Egito foram construídas nas linhas-lei, os grandes monumentos da antiguidade. Então eles vão para esse local, conseguem projetar a sua consciência, lembrando que isso é fato, tá, meus amigos? Nas linhas-lei, as nossas habilidades psíquicas são multiplicadas. Então, as linhas-lei é uma espécie de elemento psicotrônico natural. O que é um elemento psicotrônico? É um equipamento eletrônico para potencializar, multiplicar as suas habilidades psíquicas natas. Só que as linhas-lei já fazem isso naturalmente. Então vamos supor que você tem a habilidade de projetar a sua consciência. Numa linha-lei, você consegue multiplicar isso 10 vezes mais, 20 vezes mais. Se você tem a habilidade de clarividência, numa linha-lei, estando numa linha-lei, essa capacidade aumenta ainda mais. Por isso que os escuros faziam rituais de invocação de seres hiperdimensionais exatamente nas linhas-lei, como foi reportado pelo Dr. Steve Greer. Então, esses pontos energéticos também funcionam como portais de comunicação escalar cósmica. Por quê? As linhas-lei é uma conexão da grade holográfica da Terra que se conecta à grade holográfica do universo. Então, é uma forma de comunicação. E qual é a energia que circula pelas linhas-lei? A energia taquiônica, ou éter, ou energia radiante, como foi denominado pelo Nikola Tesla. Impressionante. Lembrando que o éter constava na tabela periódica original, depois foi apagado. Então, até tem o nome do doutor, não vou esquecer, quem inventou a tabela periódica, colocou ali, éter. Depois eles apagaram. Isso é fato, tá, meus amigos? Pois bem. Os primeiros viajantes do tempo, SP, utilizavam locais sagrados, como Stonehenge, e procuravam projetar a consciência para fora do corpo. Nesse estado, viajavam no tempo, utilizando portais naturais, assumindo corpos de um vadio. Então, vamos supor, eu estou na Stonehenge, eu queria ir para o futuro. Aí eu vou encontrar um corpo de uma pessoa fraca, com personalidade fraca, né? Uma pessoa vazia completamente. Aí eu simplesmente ocupo o corpo dela, como um entrante. Olha que coisa impressionante, transmigração de alma. Só que isso aqui é um processo mais primitivo, né, natural. Agora eles sofisticaram isso no Serviço Espacial do projeto do programa Avatar, aonde JP conseguiu observar isso. Impressionante. Impressionante. Utilizando portais naturais, assumindo corpos de um vadio, fracos, sem sentidos e de livre-arbítrio, iriam usar o corpo daquela pessoa como um fantoche. Como um fantoche. Pessoas que cometem atos absurdos e dizem que não se lembram de nada, muitas vezes é pura verdade. Você viu o cara, não, mas não fui eu, foi um demônio, foi outra pessoa. Às vezes é verdade. Às vezes o cara é esquizofrênico mesmo, mas em alguns casos é verdade. Por exemplo, no filme Matrix, os agentes podiam assumir o corpo de alguém, da Matrix em particular, com o livre-arbítrio suprimido. Personalidade fraca. E vamos convir que tem de gente com personalidade fraca, com livre-arbítrio suprimido por aí. É uma festa. Realmente tem, e tem em abundância. Existe o caso dos walk-ins, né, que são os entrantes, que são apenas temporários. Então, entrante pode ser temporário para missões e tarefas específicas, depois vão embora. Algo temporário. Existe também casos em que o walk-in acaba atuando juntamente com a alma original. Então, a alma compartilhada. Então, você atua em alguns momentos e o entrante atua também juntamente. Então, vocês compartilham o mesmo corpo.
combinando sua alma e do entrante para determinadas tarefas, que a maioria dos casos é assim. Inclusive, eu tenho uma live específica só sobre isso, tá, meus amigos? Eu peguei só um trechinho para vocês. A mudança de alma em um corpo ou transmigração da alma pode acontecer em experiências de desencarne iminente ou trauma grave, no parto, por exemplo, ou numa cirurgia. Pode também acontecer durante um tratamento muito forte, em um local com vibração elevada, ou em uma noite com uma sensação de desencarne, e sentir-se outra pessoa de manhã. Totalmente diferente. Bem interessante. JP acredita que os corpos avatares são mais bem adaptados para executar esse tipo de missão que nossos corpos originais. Claro, eles foram feitos, foram elaborados através de engenharia genética para isso mesmo, para essa finalidade. Tipo de missão que nossos corpos originais. E que essa tecnologia de avatar será divulgada conjuntamente com as camas médicas. JP contou sobre sua origem de Porto Rico e que seu pai, assim como seu avô, isso já vem de família, trabalharam para militares americanos em programas confidenciais, numa antena parabólica de rádio e numa base extraterrestre conjunta entre humanos e entidades não humanas, ou seja, extraterrestres. Então existe uma base dos nórdicos, lembrando que os nórdicos já trabalham com o JP há longa data, existe essa interação, tem uma base em Porto Rico. Uma das exigências dos nórdicos para trabalharem com os militares americanos é conceder a JP autorização de divulgar suas operações. Por isso que o JP presta atualizações regulares no canal do Dr. Michael Salla. Essa foi uma das exigências dos nórdicos, que trabalham com esses mesmos militares. Há uma base de nórdicos em Porto Rico. JP disse que concordou em se submeter à missão de transferência de alma. Eu topo. O médico, você topa, JP? Eu topo, sim. Só não topou de imediato, naquela ocasião, porque estava indo para uma conferência e seus superiores concederam permissão. Olha, os meus superiores concederam a permissão para eu estar presente numa conferência. Então, agora não será possível, mas com certeza, no futuro próximo, eu topo sim me submeter a este experimento e trabalhar em Júpiter, utilizando um corpo avatar. Agora que vem a parte interessante, é claro que tudo é interessante, que linka com a geopolítica mundial e com o momento que estamos presenciando. Prestem atenção. Sobre as camas médicas, a JP diz que está sendo negociado no momento qual país será o primeiro a lançar. Quem vai dar essa grande notícia, esse furo de notícia? Olha, nós aqui desenvolvemos as Medbears, que serão lançadas a âmbito global. O primeiro a lançar as camas médicas, no caso, a Rússia, China ou Estados Unidos. E o que esses países têm em comum? São as três principais superpotências mundiais. São os três players que estão o quê? Negociando a partilha do mundo neste momento, que estão combatendo o quê? O globalismo. Portanto, as três grandes potências estão discutindo os passos da divulgação, o cronograma da divulgação. E não existe cronograma pré-definido. Tem gente que acha que tudo é um roteiro de um grande filme. Não é um roteiro de um filme. Isso aqui, existem variações. Aliás, estamos numa guerra. E uma guerra, obviamente, que existe variações. Então as coisas mudam. Pois bem. Passos da divulgação e como ficará a economia e influência de cada país antes mesmo dessas grandes mudanças. Então, antes disso, quem está falando isso é o próprio JP me confirmando tudo que eu falo no canal. Antes disso, tem que ser definido a economia mundial. Tem que acabar com o quê? Com combustível fóssil, com a indústria, melhor dizendo, não combustível fóssil, a indústria do combustível fóssil. Os metacapitalistas têm que parar de ditar as cartas do mundo, acabar com os globalistas da União Europeia, do Brasil. Aí sim, nós teremos um ambiente favorável, não teremos nenhum obstáculo, nenhuma obstrução para a entrega das tecnologias. As indústrias farma também, que é um impasse, também um entrave, que tem que ser sanado. Tudo isso
E é exatamente isso que o Loirão está fazendo neste momento. Caso os senhores e as senhoras não tenham percebido. Este é o objetivo. JP disse que em breve receberá sinal verde para mostrar o seu rosto e está muito animado com isso. Que bom. Vai conhecer a verdadeira identidade do JP. Será um ano incrível, 2025. Quem está falando isso é o JP. Este ano de 2025. Muitas verdades estão vindo à tona, como as pirâmides, por exemplo, que foi reportado no canal. Acho que o JP é incrível isso aqui, a sincronicidade do JP com o canal Demis Viana Mundo Secreto, como as pirâmides, que foi reportado por aqueles pesquisadores italianos, a tomografia das pirâmides. Inclusive demonstrou que existe uma câmera secreta, um verdadeiro complexo subterrâneo, uma cidade, melhor dizendo, subterrânea, com várias tecnologias, como as pirâmides e como a tecnologia atingirá, como a tecnologia antiga irá ressurgir. Fantástico. Na verdade, essa tecnologia está sendo ativada nesse momento para beneficiar a humanidade. Quando o JP falou, essa tecnologia está sendo ativada, eu me lembrei na hora. Linhas lei. Aliás, as pirâmides do Egito têm uma tecnologia, que é um dispositivo para acionar as linhas lei. Assim como a Arca da Aliança, que está no principal ponto de linha lei do planeta em Jerusalém. Assim também como no Triângulo das Bermudas, com as arcas, a Arca do Lago Vostok, da Antártida, a Arca do Brasil, Caldas Novas, a Arca da Ucrânia, a Arca da Rússia, a Arca da China, tem também uma arca na Europa, nos Estados Unidos. Tudo tem que ser acionado de forma o quê? Sincronizada, harmônica, para o quê? Que o planeta Terra possa voltar à sua composição original. Inclusive, isso foi profetizado pelo Edgar Cayce. Para a Atlântida ressurgir, a tecnologia da Atlântida, que foi adormecida nas salas de registros, que foi desativada, melhor dizendo, nas salas de registros, tem que ser ativada novamente. Então, alguém, melhor dizendo, os escuros ao longo da história, destruíram a malha energética da Terra, deliberadamente. Obstruindo o quê? O fluxo energético da Terra em conexão com o cosmos. E isso tem que ser o quê? Redefinido novamente. Sem falar do cristal da Atlântida, que é a pedra atual hoje. São vários elementos diferentes que estão sendo reunidos. Então, nós temos uma operação dos seres da intraterra, nós temos uma operação dos políticos da superfície, atuando na economia, grandes empresários. Então, existem várias operações simultâneas que ocorrem na superfície, nas linhas lei, no serviço secreto espacial, no mundo underground, em vários setores diferentes. E os extraterrestres também estão ajudando, assim como os seres da intraterra, ou criptoseres, como queiram. JP cita os documentos classificados da CIA, falando sobre consciência e visão remota. Verdade. É só linkar com os arquivos da CIA, revelaram a Arca da Aliança, que foi encontrada num ponto de linha lei. E não é coincidência, porque é o mesmo caso das pirâmides do Egito. É só rever as lives antigas do canal. Recentes, inclusive. Tudo isso existe e é real. A divulgação irá seguir o ritmo das mudanças geopolíticas. Vou repetir. A divulgação irá seguir o ritmo que das mudanças geopolíticas. Então, Mad Bet só vai vir o quê? Quando o Loirão terminar o serviço na superfície. Ainda bem que esse processo está bastante adiantado. Então, isso nos enche de esperança. Que isso possa chegar o quanto antes, ainda este ano. A divulgação irá seguir o ritmo das mudanças geopolíticas do mundo. Porém, para poder lançar tudo isso, precisamos de um ambiente socioeconômico compatível. Pois bem, isso que eu tô careca, literalmente, de falar aqui no canal. Aí tem que ter um militar que trabalha nessas operações sigilosas, confidenciais, falar exatamente a mesma coisa. Estão compreendendo? A verdade não é a maioria de votos. Tem muita gente que acha. Não, porque a maioria está falando, mas às vezes a maioria está falando errado. Então vou pela maioria. Você tem que ver o que é factível.
fontes robustas, como, por exemplo, apresentadas pelo Dr. Steve Greer. Pessoas responsáveis, comprometidas. E aqui, a gente quer dar uma visão holística para você entender tudo, porque tem pessoas que acham que as coisas funcionam separadamente. Ou que o mundo vai mudar num passe de mágica. Você tem que acompanhar as coisas, dia após dia. Porque estamos numa batalha, e é uma batalha, não é uma ficção, é verdadeira, é real. Estão compreendendo?